Flávio, o assunto de hoje não vai servir tanto pra mim porque eu tenho uma barriga trincada com um gominho só. E por que você tá falando isso pra mim? Não, só O que tem a tô... ver comigo? Flávio, Vai servir pra mim, é que então? você sempre fala que eu tenho a barriga trincada. Só que assim, é só aqui no meu mantra, barriga trincada, porque um dia ela vai chegar. Ah, Mas o que tem a ver, Flávia? A barriga com o coração? pois é, o que tem a ver a barriga com o coração? Mas não somos nós que vamos responder isso, Flávia? Não, Porque nós temos um convidado incrível hoje. incrível. É o doutor André Chamas, cardiologista da Clínica Artérie do Vale Sul Shopping. E que não é a primeira vez que vem aqui. Não, ele já bate carteirinha aqui. Ele falou sobre cardiologia e saúde mental lá na primeira temporada. E ele é muito simpático, uma pessoa muito inteligente, muito competente. A gente resolveu chamá-lo novamente E que a para gente vir aqui admira falar demais. com a gente. Muito Gente obrigado. boa, igual que você falou, trouxe cerveja. Trouxe Não, cerveja, é brincadeira. né? Falou a pessoa que bebe cerveja aqui, né? Gente, muito obrigado. Um prazer estar aqui novamente. Adorei a primeira vez que eu participei, então eu tô voltando. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual, que é a obesidade, né? E a relação com a saúde cardiovascular e com o cardiometabolismo, que é um tema que está muito em alta na cardiologia, com diretrizes saindo por todos os continentes. Né? Doutor, eu brinquei no começo da barriga e tudo mais, mas tem alguma coisa a ver mesmo? Assim, a pessoa que tem... A barriga e o coração? Eu lembro até quando teve aquele negócio do peso no Fantástico, lembra? Que levava a galera... Medida certa. Medida certa. Aí teve lá o Fábio Porchat, que deu até uma polêmica... Não é polêmica, o pessoal falou muito do falso magro, né? Que ele parece... Só que a gordura interna dele era alta, né? A gordura visceral, enfim. Então tem um pouco a ver com isso, a saúde do coração. Tem tudo a ver. Ah. Tem tudo a ver. Então, hoje em dia, até dezembro de 2024, a gente levava muito em conta o índice de massa corporal, que é o IMC, para definição de obesidade e sobrepeso, tá? Então, o IMC é normal de 18 a 25, 26, de 25 a 29,9 é o sobrepeso, de 30 a 34,9 já era um obeso grau 1, 35 a 40, grau 2, acima de 40 de IMC, uma obesidade grau 3, tá? Que era o estágio mais avançado. Em janeiro desse ano, o Lancet, que é uma revista com alto impacto, ela fez uma redefinição nos critérios do que é uma obesidade e ela também associou ao IMC, que é o índice de massa corporal, medidas antropométricas, que aí é o tamanho da barriguinha, é a circunferência abdominal, é a relação dessa circunferência abdominal com a altura da pessoa, a relação da cintura pelo quadril, além de medidas diretas. E aí tem dois métodos, que um é mais comum, que é a bioimpedância, que é mais utilizado, e tem o DEXA, que é uma densitometria do corpo inteiro, que é o padrão ouro, para realmente avaliar toda a composição corporal, porque esse é um calcanhar de Aquiles. Mas assim... Do IMC. Sim. Que eu vou explicar depois. Ah, então, isso que eu ia perguntar. Mas assim, quer dizer que uma pessoa que tem um IMC de sobrepeso, pode ser que ela não seja com sobrepeso? Porque assim, essa mudança vai mudar algum... Por exemplo, quando eu vou no nutricionista, no nutrólogo, quando ele faz a continha ali, eu tô sobrepeso, porque eu tenho 1,85 m. Eu ia dar o exemplo seu, Paulo. Hoje ele vai dar o eu tenho exemplo 95 seu. quilos, mas quando eu faço a biopedância, eu não tenho, porque a massa... Exatamente. O grande furo do IMC em pessoas hipertróficas, quem tem uma massa muscular aumentada. Né? Um tanquinho, assim? Porque o músculo pesa mais do que a gordura. O Sim. músculo pesa mais do que a gordura. Então a pessoa tem um peso, só que a composição corporal dela é de massa magra, e não massa gorda. Né? Então o IMC apresenta um grande furo nisso. Só que assim, o bom senso, ninguém trataria uma pessoa musculosa como obeso. O bom senso, ninguém fazia isso antes. Né? Mas foi bom colocar esse novo... Eles fizeram uma redefinição de critério diagnóstico, justamente por isso. E também algumas etnias, como por exemplo os asiáticos, o IMC, a relação com o IMC é diferente. Né? Então o IMC ainda é usado, mas assim, não de uma forma isolada. Né? É muito importante saber a composição corporal, que nem você faz lá quando você faz suas consultas. E muito interessante, eu não sei se tem a ver também, mas veio aqui na cabeça, quando eu fui no nutricionista, né, quando eu faço acompanhamento com ele, com o Pedro, e eu fiz um exame, além da biopedância, que eu faço com o médico, colocou uma máscara, fiquei 15 minutos respirando, e daí ela mostrava, mostrava tudo, minha taxa metabólica, e daí ele explicou que pela respiração se dá pra ver muita coisa também, né?
pelo menos eu... Hoje em dia, assim, se fosse falar um exame para avaliar a composição corporal, é o DEXA. Que é o ouro. Que é o padrão ouro. Só que a disponibilidade é muito pequena, então é difícil... Qual que é o DEXA? É uma densitometria do corpo inteiro. Ah, tá. É uma densitometria do corpo inteiro. O que é mais utilizado é a bioimpedância, que a gente consegue avaliar. O DEXA não é muito utilizado porque é caro? É caro e pouco disponível. Desculpa, é um equipamento. É um equipamento que consegue medir toda a composição corporal da pessoa de uma forma mais acurada, né? E assim como a bioimpedância tenta fazer. É porque o DEXA faz uma medida direta. Porque quando a gente está medindo, a gente está fazendo uma avaliação indireta e estimando, né? Quando eu faço uma circunferência abdominal, lá dentro, não tem só tecido adiposo, tem os órgãos, tem a composição corporal da pessoa. Para quem está em casa e não sabe, uma biopedância, o que seria uma biopedância? É um aparelho também que faz uma medida, normalmente os nutricionistas usam muito, né? Até eu acho que as clínicas de nutrição têm até um pouco mais do que as de cardiologia hoje em dia. Sim. Essa é a realidade, né? E uma coisa muito importante que eu acho é que, assim, o tratamento da obesidade é com múltiplos profissionais. Sim. Não é com uma pessoa só, não é só o cardiologista. A obesidade, por muito tempo, foi uma enfermidade tratada pelo endocrinologista. E aí teve até uma revista da Sociedade de Cardiologia recentemente, que eles falaram, será que a gente vai ter que entrar nesse tratamento também? Porque o colesterol quem tratava eram os endócrinos. E aí, quando começa a afetar a saúde cardiovascular, o cardiologista começa a assumir muito esse papel também. Não que eles tenham abandonado. Mas a obesidade está acontecendo a mesma coisa, porque a gente está vendo que é o cerne de muitos problemas cardiovasculares, que é o centro do problema, talvez. Sim. Como que a obesidade afeta a saúde cardiovascular? Então, a obesidade, principalmente a obesidade androgênica, que é aquela que existe um acúmulo de gordura na barriga. A gordura visceral, A gordura visceral. Essa gordura tende a ser muito mais perigosa do que aquela gordura ginecoide, que costumeiramente é na mulher, que é mais culote, quadril, aquela gordura subcutânea. Então, a gordura visceral ela tende a produzir mais agentes inflamatórios, como interleucina 6, fator de necrose tumoral, relação também com a parte hormonal de adiponectina, enfim. Produz algumas coisas que levam a um aumento de infarto, derrame e morte cardiovascular. Então, assim, o que parecia ser um fator que só acompanhava e que a gente tratava muito mal por não ter possibilidades terapêuticas, hoje em dia a gente sabe que parece ser o cerne do problema, levando ao diabetes, ao aumento de pressão, levando a repercussões em diversos sistemas, né? Inclusive, essa nova proposta do Lancet de redefinição da obesidade, eles dividem em obesidade pré-clínica e clínica, sendo que eles dividem quase 18, 19 acometimentos diferentes da obesidade, tendo, por exemplo, uma coisa que eu mesmo não sabia que gerava, que é o aumento da pressão intracraniana. O quê? A obesidade está relacionada com o aumento de pressão, levando a cefaleia. Então, assim, às vezes uma queixa muito comum de consultório, que a Flávia deve ver também, aquela pessoa com uma obesidade mais avançada, falando que tem cansaço para fazer esforço, a gente faz exame, não acha nada, não tem nada clínico, né? Na verdade, tem. É uma obesidade clínica isso. Então, a pessoa que é obesa, que fala que tem limitação, tem cansaço para fazer esforço, já é uma obesidade clínica. Eu sempre, assim, associei esse cansaço com o próprio peso, mas, na verdade, é algum processo inflamatório junto? Ele pode acometer a ventilação da pessoa, tá. Entendeu? Pode levar a hipertensão pulmonar, um aumento de pressão das pressões no pulmão. Pode levar a apneia do sono, aumento da pressão arterial. Inclusive, essa gordura, ela pode se acumular em excesso na parede dos vasos. Sim. E isso aí está relacionado a um enrijecimento, a um envelhecimento da parte vascular da pessoa mesmo, né? E a obesidade cada vez mais tem se mostrado ser talvez o cerne do problema cardiovascular. Talvez o grande vilão que em coloca ascensão, o maior já tem risco. alguns definidos, né? A hipertensão, o colesterol, o padrão, eles falam em dislipidemia, problema de colesterol, aterogênico, tem um padrão bem típico do obeso. Que é um conjunto, né? Normalmente as pessoas que são obesas têm assim, esses problemas metabólicos em geral, né? Um capítulo dessa matéria da Sociedade de Cardiologia era: existe obesidade saudável?
né? Existe obesidade saudável? É uma discussão, né? Mas existe aquela pessoa que tem obesidade. É que, na verdade, assim, o próprio sobrepeso, que é aquele... que é o mais comum, tá? Então, assim, até para definir, a obesidade, a gente está falando mais ou menos em 20-25% da população no Brasil. Estados Unidos tem mais. 20-25%. Estados Unidos chega a 40%. E a obesidade nos Estados Unidos é diferente também, né? Assim, pelo menos quando eu fui, você vê na rua, assim, é uma obesidade... Chama mais atenção. Chama mais atenção, exato. Foi um convidado, que eu não estou lembrando qual, mas que falou que uma população que tem muito obeso, eu fiquei assustada, que é o indiano. Eu fiquei, lembra? Uhum. Eu fiquei assim, nossa, para mim eles eram tudo magrinho. E acho que talvez a alimentação... Eu não tenho nem essa impressão, assim, eu nunca estive lá. Então... Porque eles são pequenininho e magrinho, né? Mas é interessante, assim, quando você vê a população de baixa renda, o índice de obesidade é muito maior também, até pela questão de acabar, infelizmente, utilizando... A gente pega o país mais rico do mundo, né? Como os Estados Unidos, sendo um dos mais problemáticos em termos de obesidade, né? Sim, mas tem muito a ver com a alimentação. O padrão alimentar. Então, assim, como que talvez a gente tenha piorado esse problema, que é a obesidade, né? Se for ver, a gente passou por uma pandemia, né? Então, essa pandemia, as pessoas ficaram em casa, a gente deixou de se exercitar, aumentou muito o número a taxa e o índice das doenças crônicas. Inclusive a obesidade. As pessoas ganharam muito peso. Eu achei muito interessante. Tem uma influencer, não vou falar o nome dela porque ela processa todo mundo. Mas assim... Vamos continuar assim. Mas assim, eu acho assim, dentro das polêmicas que ela traz, tem uma questão que ela fala muito da gordofobia, porém ela romantizava demais a obesidade. E agora, a galera começou a trazer muito essa polêmica na internet porque ela acabou de fazer uma bariátrica. Ou seja, o discurso não fazia muito... Perdeu força. Ficou meio incoerente. Ficou meio incoerente. Mas acho que, mas ao mesmo tempo, não a criticando, mas acho que em algum momento também ela deve ter percebido que, Aquela pergunta, né, que você falou, a obesidade, ela pode ser saudável? Existe obesidade saudável? Existe a pessoa obesa com exames laboratoriais saudáveis. Isso que eu ia falar. Porém, parece muito, né? O sobrepeso em si já aumenta risco cardiovascular de eventos, de infarto, derrame, de morte cardiovascular. Então é difícil falar que isso seja saúde. Que a obesidade em si, ela já é uma inflamação, né? Exatamente. O cerne do problema é gerar uma grande inflamação. E aí... tem aumento de gordura epicárdica, que é ao redor do coração, nos vasos sanguíneos. Isso gera um aumento de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, resistência insulínica, inclusive morte. Depressão. Né? Inclusive parte psiquiátrica. Que se relaciona com processos inflamatórios. E eu acho que até essa questão se existe obeso saudável, ou do próprio preconceito que o pessoal tanto traz, eu acho que o ponto principal... daquele preconceito, a pessoa tá assim porque ela quer, porque não sei o quê, mas é entender que a pessoa pode buscar ajuda. Exatamente. Né? O que eu vejo? Bom, eu me formei em 2000, cardiologia em 2010. Acho que foi quando eu terminei a cardiologia, depois eu fiquei mais 2 anos fazendo uma outra subespecialidade. Mas a gente dava muito menos atenção à obesidade do que tem se dado hoje. Sim. Com certeza. Primeiro, porque eu acho que a gente não entendia exatamente o mecanismo como ela agredia a saúde cardiovascular. Exato. Tá? Segundo, a gente também... até hoje em dia, uma coisa que se fala bastante é em consultório você não ficar simplesmente falando assim, olha, tem que fazer atividade física, hein? Vamos comer melhor. Tipo, o que isso realmente impacta na saúde da pessoa? Acho que muito pouco. Muito pouco. Só gera cobrança. É muito rápida a abordagem. E talvez, no meu entendimento... o modelo como a gente está apresentando o tratamento para as pessoas está errado. Eu acho que deveria ser um tratamento multiprofissional, onde tivesse o endocrinologista, o cardiologista, o nutricionista, educador físico, o psicólogo, né, que existe uma abordagem nos transtornos alimentares, psiquiatra. Existem dados assim do aumento da obesidade junto com as doenças cardiovasculares? Sim, a progressão é linear. Inclusive, assim, uma pessoa que tem um IMC borderline 26,
é diferente. Borderline não tem nada a ver com o transtorno borderline, gente. Calma aí. Boa. No limite, né? No limite. No limite ali, ela tem menos problema do que uma pessoa com IMC de 40. Essa pessoa sofre mais, costuma ter mais problemas relacionados à obesidade e à inflamação que ela traz. Sim. Né? Então, existe um aumento com o aumento de IMC. Né? Eu vi hoje um caso interessante que era de eu atendi hoje esse paciente. Ele perdeu 20 quilos e sem medicamento, só com mudança do estilo de vida. Tá? Mas assim, eu até pensei, eu achei interessante porque eu vi que nos homens, assim, o percentual de pessoas que conseguem realmente entrar num peso normal e que tinham um IMC acima de 30, acho que a relação de homem é de 1 para mais de 200. Ou seja, é 0,5%. É muito pequena. E mulher é 1 para cada 120 pessoas, ou algo assim. Então, assim, a gente está falando de menos de 1% que consegue realmente entrar num peso normal depois desse cenário. Ou seja, a gente... E continuando aquilo que eu estava falando da sequência, eu acho que a gente também tratava muito mal a obesidade. A gente tinha pouca opção. A gente abordava errado, continua abordando errado, na minha opinião. Acho que a gente deveria ter centros mais capacitados que fizessem, talvez, só isso. E que não é só, né? E que tratasse de uma forma mais ampla. Sim. Né? Esse papo de consultório, de virar e falar, ó, tem que fazer atividade física, hein? Não convence, né? E teve uma foto que uma vez postaram, até comentei aqui, que achei bem interessante. Eles pegaram uma foto lá dos anos 80, não sei se era anos 80, 90, pessoal na praia e o pessoal hoje. Aí até brincavam assim na frase, né? O que será que eles faziam para ter esse corpo? Porque assim, era todo mundo magrinho. E hoje a gente vê, né, que não... Que descascava mais, andava mais. Exato, descascava mais. Comia menos ultraprocessado. Exato. Né? E com menos especialistas para cuidar, né? Eles viviam melhor. Sim. Né? Nesse sentido. Mas assim, você falou assim que não adianta falar só recomendar que as pessoas façam atividade física, então. Então, André, eu queria que você falasse, que argumentasse, provasse para todo mundo como que a atividade física ajuda a melhorar a parte cardiovascular mesmo, diminui o risco cardiovascular. Convença-nos. Se quiser, você pode até olhar para aquela câmera. Pressionado. A Flávia tá uma crise de pânico. Imagine que a Flávia está sedentária, ela não quer praticar atividade física. Como você falaria para mim? Como você me convenceria? Na verdade, sedentarismo é um diagnóstico. Né? Então, assim, se você faz atividade física e não é sedentário, o que significa isso? Que você faz pelo menos 150 minutos de atividade física dividido em pelo menos 3 dias na semana. 50 minutos por dia. 50 minutos 3 vezes. Ou meia hora 5 vezes por semana. Esse é o mínimo. É o mínimo? Ai, meu Deus. Você tá fazendo doutor, eu não faço isso e agora? E que é difícil, muita gente realmente não faz. Tá? Se você não é sedentário, você fazer atividade física, isso reduz a sua chance de morte por todas as causas, até 20%, alguns casos até pode chegar perto de 30%, mas normalmente a gente fala perto de 20%. Só que não é só morte cardiovascular, que o cardiologista olha muito, é morte por todas as causas. Inclusive, por exemplo, a obesidade, ela está relacionada a alguns tipos de câncer, por exemplo. Então, assim, a atividade física, ela protege, inclusive, de câncer também. Uau. Tá? Fala assim, André, ok, estou fazendo atividade física, mas não estou me alimentando tão bem, não, ou seja não. Então, assim, ela está fazendo atividade física, só que ela não perdeu 1 quilo. Isso tem benefício? Tem. Isso tem redução de desfecho cardiovascular apenas pela atividade física. Você ser uma pessoa ativa fisicamente. Além dela contribuir para a redução de obesidade e de bem-estar, a gente pode entrar em outros parâmetros também. E diretamente, assim, do coração, condicionamento físico? A gente até teve uma aula recentemente aqui na Sociedade de Cardiologia do Vale do Paraíba sobre preditores de sobrevida. Um dos melhores preditores de sobrevida é o VO2, que é a capacidade física da pessoa. Pessoas com capacidade física boas ou excelente costumam viver melhor do que pessoas com baixa aptidão física. É um dos melhores preditores cardiovasculares. E por que aqueles atletas de alta performance, né? Não sei se é verdade isso. Não, mas esses, assim, atletas olímpicos, não sei se é verdade, acho que uma vez esses de alta performance, assim, pode ser que tenha problemas cardiovasculares maiores ou não?
morte súbita, sei lá. O que se sabe é que existe um benefício até certo ponto do ponto de vista cardiovascular. Esses ultramaratonistas, talvez, de um certo ponto para frente, talvez aumente mais lesão do que realmente tem um benefício cardiovascular. O ideal é o fitness. Né? Não é falar, eu corro 60 quilômetros, isso é saúde? Na minha opinião, não. Né? A gente não pode afirmar, eu acho que eles fizeram um estudo com score de cálcio, que é uma coisa que a gente consegue ver depósito de cálcio nas artérias. Realmente os ultra-atletas tinham um pouco mais de depósito, mas eles não têm mais evento cardiovascular. Não dá para falar isso ainda. Tá? Mas o grande benefício a gente sabe que é aquela pessoa que faz uma atividade física com frequência, pelo menos, o grande benefício é de 150 até 300 minutos por semana. Então aquela pessoa que faz 1 hora, 5 vezes por semana, tá ótimo, tá pago. Sim, entendeu? Sim. O que a gente vê Aí até no dia a dia é espelho. aumentando de lesão. A pessoa faz muito exercício físico e começa a se lesionar. Então, para eu tirar foto no espelho da academia e falar que tá pago, tem que fazer pelo menos quantas vezes, doutor? Só para... Pelo menos 150 minutos de atividade física. Entendi. O excelente até 300 minutos por semana. Então, 1 hora, 5 vezes. Então não adianta ir uma vez só na academia para tirar foto e falar que tá pago. Então, isso é uma questão. Apesar de você ser considerado sedentário, se você for 1 vez por semana, é melhor uma do que nenhuma. Perfeito. É um novo conceito. Ah, é? Porque fala, aquela pessoa que só faz atividade física de final de semana é pior do que não fazer nada. Não, é melhor. É melhor? É melhor. Que eu lembro que tinha esse conceito, né? Tinha. Que assim, Tipo, a pessoa... Não, a pessoa que... O homem atleta que de final de semana, né? Ou que ia 1 vez por semana na quarta-feira jogar futebol com os amigos, ele tinha o maior risco de infartar do que se ele não fizesse, se ele ficasse sedentário. Então, isso é um mito agora. É mito. Outro mito, pagar academia e não ir. Ajuda, não ajuda, doutor? Você pode explicar? Ajuda muito o dono da academia. Então pega essa pra você. Acabamos de desmistificar um mito. Então você que paga academia... Me convenceu. Eu entendi que realmente a atividade física é muito importante para diminuir o risco cardíaco. Mas assim, até em relação à obesidade, a dieta hipocalórica, a parte nutricional para perda de peso talvez seja até mais importante do que a própria atividade física. Como eu falei, a atividade física tem um benefício isoladamente. Ela reduz 20% das chances de morrer por todas as causas. Isso é muito forte. Dificilmente ele vai passar um remédio que faça isso, pra falar a verdade. Talvez seja o melhor remédio, né? Mas em relação à obesidade, a atividade física é importante, mas se você não tiver com uma dieta correta, você não vai perder peso. Exato. Sim. Isso aí se vê na prática, né? A gente que já tem um tempo de carreira, não profissional, mas com a gente mesmo. Se a gente tá comendo errado, não adianta a gente fazer atividade física, que a gente não vai conseguir controlar. Exato. E André, eu como psiquiatra, assim, minha experiência E pessoal... atleta? Não, eu tô falando como psiquiatra agora. Esquece Daqui a pouco eu entro nessa parte. Não chego nos 150 minutos não por semana. Se eu falar que eu faço 150 minutos por semana, vão me desmentir aqui, então. Mas assim, eu tenho medicações que são os meus, assim, preferidos para os meus pacientes depressivos e ansiosos. Né? Ou com compulsão alimentar, com transtorno alimentar. Mas o cardiologista tem alguma medicação preferida para ajudar esses pacientes a emagrecer? Sim, então a gente tinha um arsenal terapêutico de remédio que era pequeno, né? Moléculas que são autorizadas no Brasil, acho que a gente tem umas 5, 6. Não fiz as contas agora, mas são poucas, né? Que é a sibutramina, que é o mais antigo deles. Quase não se usa mais. Quase não se usa mais. Então, muito efeito colateral. Hoje em dia, eles procuraram moléculas que têm uma segurança cardiovascular. Então, se a sibutramina ela aumenta a pressão arterial, frequência cardíaca, então ela tem uma série de limitações que ela não se torna tão interessante. Vamos falar a verdade. Existe a bupropiona combinada com outro medicamento, que acaba formando aquele medicamento que eu contravo. A naltrexona. Naltrexona, exatamente. Que também não é uma medicação muito usada, vou falar bem a verdade, a gente usa muito pouco. O cardiologista se interessou muito pelo assunto obesidade quando entendeu a necessidade de tratar e quando chegaram opções terapêuticas também melhores. Essa é a verdade, né? Então, hoje em dia, a gente está falando de análogos do GLP-1, né? Que são as medicações que estão bem
foram muito bem estudadas, reduziram desfecho cardiovascular, tem a ver com redução de infarto, derrame. Vamos falar os nomes referências, assim? Sim, que é o Ozempic. Então, análogo de GLP-1 tem o Saxenda, que é a liraglutida, né? E que talvez, em uma aula a gente discutiu, assim, eu acho que tem, salvo engano, eu não sei se essa informação é verídica, mas em uma aula um colega falou que o Reino Unido estava buscando ter o Ozempic disponível para a população. Eu não sei se isso realmente aconteceu lá. E que no Brasil, talvez, por exemplo, pelo custo, talvez a liraglutida, que é o Saxenda, talvez fosse viável, porque já é um custo menor, acho mais ou menos perto de metade do preço do Wegovy, do Ozempic. E eles perderam a patente. Esse ano já vai estar lançando uma indústria... Ainda mais em conta. Por quê? Porque o Brasil, assim, o SUS, que atende 70% da população, não tem um tratamento adequado para os obesos do país. Né? Então, a gente precisa de um arsenal terapêutico melhor. Né? Então, tem os análogos de GLP-1 e agora... o Ozempic... eu não falei, né? Não, o Ozempic e o Wegovy, que é a semaglutida, que existe a medicação oral, que é o Rybelsus, e a injetável, que é uma vez por semana, né? Que é o Wegovy e o Ozempic. O Ozempic, ele foi desenhado mais para o uso em diabético, tá? E o Wegovy já tem doses mais altas, e eu acho que foi o primeiro a ser assim, diretamente para o tratamento de obesidade. Né? E agora, recentemente, no Brasil, ficamos sabendo... semana passada... Não, então é um mês. Porque quando a gente for veicular aqui, vai ser um mês já, mais ou menos. Estamos. Agora está chegando o Mounjaro, né, que é um análogo tanto do GLP-1 quanto do GIP, que são 2 hormônios intestinais, que diminuem a fome, aumenta a sensação de plenitude, né? E também aumenta a produção de insulina. Então, ele tem um benefício tanto em redução da resistência insulínica, do diabetes, e redução de peso com uma força ainda maior. Então, assim, o Saxenda, que é a liraglutida, a gente está falando de perda mais ou menos de 8, 10% de peso corporal, tá? Wegovy, Ozempic, a gente está falando mais ou menos de 15%. E o Mounjaro, a gente está falando de 20, 22% de redução de peso corporal. Que impacta muito, né? E que equivale à redução de estômago, né? O resultado. Exatamente. Então, assim, a redução de 5, 10% do peso corporal já tem impacto clínico significativo. A gente está falando de 20%. É muito alto, né? Problema. Como nem tudo são flores, né? Exato. O custo... A gente ainda não tem certeza do custo deles, mas, no geral, é um custo muito elevado, né? É difícil a grande maioria da população, se o SUS não embarcar nessa ideia, vai ficar sem a medicação. E uma medicação que trata coisas que simplesmente levam às 2 maiores causas de morte no Brasil e no mundo inteiro, que é infarto e derrame. Doutor, e as pessoas que acabam buscando, né, essas medicações sem o acompanhamento médico, por alguns meios aí não tão legais, quais são os riscos, né, de usar essas medicações, às vezes sem estar ali dentro do perfil que realmente precisa, né? Às vezes a pessoa só tem, somente por uma questão estética, né, ali. E na verdade, eram medicações que não precisavam ter prescrições médicas, a pessoa podia ir. Mas agora, por acho que excesso mesmo, o abuso dessas substâncias, agora essas medicações vão precisar mesmo de prescrição, receituário especial, duplo carbonado. São medicamentos e que têm efeitos colaterais, né? Normalmente, os análogos GLP-1 e GIP, eles têm, assim, o principal efeito colateral são gastrointestinais, que pode ser a alteração do hábito intestinal, prender ou soltar. Ficar constipado, que é prender o intestino, soltar mais, náusea, e também hipoglicemia. Né, que aí é um pouco mais... Tem que ficar mais em cima, né? Então é importante um acompanhamento médico. É qual que você falou? Tanto o Mounjaro quanto o Ozempic, o Wegovy, todos eles podem dar hipoglicemia. Então é importante ter um acompanhamento médico, sim. Né? Mas acaba sendo um pouquinho mais seguro, né? Porque assim, eles não são tão glicose dependentes quanto os primeiros, eles são seguros, né? São medicamentos que ainda no Brasil estão chegando, né? A gente
Porque existe o que a gente vê dos trabalhos e existe na prática. A famosa vida real. Na vida real. A gente vai sentir o medicamento, mas os estudos mostram que são muito seguros. E com redução de gordura evento branca. De gordura visceral, de tudo que leva ao aumento das doenças cardiovasculares. Aí uma pergunta, né, assim, que às vezes as pessoas acabam tendo. Prescreveu a medicação e tudo mais, eles ficam dependentes da medicação? Como que... É uma doença crônica, a obesidade, né? Então, assim, você não entra com tratamento de hipertensão pensando em tirar em 3 meses. Essa é a verdade. Então, assim, é um medicamento que você vai usar. Existem pessoas que respondem mais e outras menos, né? Mas você vai usar por um longo período, com certeza. Principalmente aqueles que forem respondedores, né? Porque às vezes você usa, a resposta foi muito pequena e que pode acontecer. Importante falar também que a obesidade é uma doença poligênica, né? Então ela se manifesta, nem todo mundo vai responder da mesma forma, né? Então assim, as pessoas que são obesas, elas não é porque elas estão simplesmente comendo demais. Isso aí pode ser uma expressão gênica, de gene. Né? Então é multifatorial, tem também obviamente a parte ambiental, e é no que a gente se baseava muito até então, vai continuar se baseando, que é mudança do estilo de vida, melhor nutrição, alimentação, né? Atividade física regular, mas hoje em dia existem opções terapêuticas, só que não é para todo mundo. Isso é importante de falar, né? Então, quais são as opções? Hoje em dia, principalmente, é um paciente com IMC acima de 30 ou pacientes com IMC acima de 27 que apresentem doenças clínicas, e aí sim ele tá indicado fazer o tratamento com remédio, né? Só que assim, inicialmente você pode tentar nesses pacientes uma modificação do estilo de vida e às vezes eles podem responder? Sim, pode. Mas uma pessoa com sobrepeso, tem muitas pessoas que só têm sobrepeso e estão usando o Ozempic, né? Essas, teoricamente, clinicamente, não seria indicado. O IMC, então assim, por definição prévia, o IMC de 27 é um sobrepeso, né? Uhum. Essa nova definição do Lancet, ele não usa o termo sobrepeso, é uma coisa interessante de falar também. Ele fala em obeso pré-clínico e obeso clínico. Obeso clínico é aquele que já tem hipertensão, diabetes, já tem manifestações do aumento do tecido adiposo no organismo. Tá? Uhum. Então, o IMC de 27 seria considerado um sobrepeso. Em algumas situações, ele pode usar sim, ele pode estar indicado, né? Mas não é sempre. Não é sempre. Agora, o importante é fazer o bom uso da medicação, né? E não ser uma medicação para se usar de formas exclusivamente estéticas, né? Porque tem efeito colateral. Sim. Tem efeito colateral. É interessante até que você falou, né? Os índices, os resultados acabam sendo muito próximos ou iguais à cirurgia bariátrica, né? O do Mounjaro. Então, por isso que eu acho importante, assim como a cirurgia bariátrica também precisa, por exemplo, de um acompanhamento multidisciplinar, psicológico, eu acho que entra na mesma vibe, digamos assim, né? Muito comum um paciente pós-cirurgia bariátrica, isso aí a gente conhece muito bem de consultório, ele deixar de usar remédio de hipertensão, de diabetes, ou diminuir muito a dosagem, ou ouso falar que talvez seja a maioria dos casos, eles tiram a maioria dos remédios. É bem comum isso. Você vê o papel da obesidade nessas outras disfunções. Né? Uma preocupação grande, a pergunta que você fez, se causa dependência, porque as pessoas têm muito receio de começar a tomar e aí depois que parar, voltar a fazer ganhar... efeito sanfona, né? Efeito sanfona. Assim, a dependência em si, no sentido de criar tolerância e de repente, se ele não tomar, ele ter engordar o dobro, igual, por exemplo, as medicações psiquiátricas, né, que... Quando você fica viciado, você começa a ficar ansiosa só porque você toma a medicação. Sim. Assim, não tem estudos que comprovem essa questão de você ficar viciado numa medicação como essa. Mas, se a pessoa tira também de uma vez, né, esse mecanismo que estava ajudando ela a emagrecer, não deu um tempo suficiente para o organismo dela entender o novo peso, ela vai ter uma tendência, assim, a ganhar. Então, tem que saber como tirar, né? Por isso tem que ter esse acompanhamento
junto com o cardiologista, com o endocrinologista, ou com algum médico, com o psiquiatra. A obesidade é uma doença crônica e quando a gente entrar com remédio, é para manter. Eu escuto Mas às assim, vezes... uma pessoa que entrar com Monjaro, ela vai ter que ficar com Monjaro o resto da vida? Não, a gente vai fazer... Eu acho que tem que fazer um acompanhamento. E assim, mas a gente não entra com remédio pensando em tirar em 3, 6 meses. Ah, tá. Entendeu? Porque eu já escutei... Eu tô falando uma coisa porque eu já escutei em consultório o paciente virar para mim e falar, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar, mas 3 meses eu consigo pagar da medicação. Eu falo, então, mas não faz sentido. Adiantar, não vai fazer sentido. Porque o benefício é a longo prazo. E o benefício não é só exclusivamente a perda de peso, é redução de desfecho cardiovascular. Né? Então, são medicações para manter longos períodos mesmo. Tá. Não é para entrar, como as medicações tomar são uns muito 3 caras, meses só. Vou tomar 3 meses. 3 meses eu parcelo, pego um empréstimo. Não faz sentido. Sim. Né? É que nem remédio de pressão. Ninguém entra para tomar 3 meses. É uma doença crônica. Perfeito. Né? Sim. Por isso... Não, é bom as pessoas terem essa consciência, porque é uma medicação cara, né? É porque a pessoa faz um investimento. E faz um investimento. E não tem benefício. E aí e a pessoa se prepara para 3 meses e é o dinheiro que ela tinha para... É isso. Né? E aí ela provavelmente vai ganhar esse peso de novo. Vai se frustrar, vai perder dinheiro também. Mas eu não sei se eu que estou pensando de uma forma ideal, assim, mas se você for ver, os grupos de cirurgia bariátrica, eles se organizaram muito bem. Né? Até no Vale do Paraíba, a gente tem grupos muito bem organizados disso. Né? E eu acho que a gente precisa de centros de tratamento sérios disso. Né? Com abordagem multiprofissional, porque às vezes tem um fundo, às vezes ou muitas vezes tem um fundo emocional importante. Às vezes a gente está tratando de um transtorno alimentar, o cardiologista, o endócrino. Exato. Né, que precisa de um apoio de vocês, né, com certeza. Sim. A parte nutricional, o educador físico, para prescrever uma atividade física, né, são eles que vão prescrever. Assim, ter um contato maior, e eu acho que quem faz junto e sempre vai fazer melhor. Né? Então, assim, precisa de um acompanhamento mais de perto. Não dá para falar, olha, faz atividade física, come melhor e volta em 6 meses. Não vai dar certo. Exato. A gente vai continuar com esses números de uma pessoa para cada 100. Dando um resultado que a gente quer, né? É isso. Você viu o tempo? Você viu o tempo, já tá. Acabei de olhar aqui. Tem até uma badzinha. Oi, o patrocínio. Exato. Não podemos esquecer, Flávia. E hoje um representante aqui do Espaço Saúde, Dr. André Chamas, a Clínica Arteri. Vamos agradecer o Espaço Saúde, Vale Sul Shopping, nosso patrocinador. Tô olhando ali. A gente sempre fala aqui, doutor, que as pessoas não precisam mais ir ao shopping apenas para fazer compras, comer. Agora eles podem visitar o Dr. André Chamas. Exato, lá no Espaço Vale Sul Shopping. O Paulo e a Karen já foram, né? Já. Você, e nós encontramos o doutor não dentro da clínica, né, Karen? Ele tava ali na frente da clínica. Eu tava buscando o paciente no sofá. Olha. Os pacientes ficam tudo sentadinhos no Falaram sofá. Falaram que você tava dançando e cantando lá. Você acha que o doutor é aquele que fica lá sentadinho na mesa esperando o paciente chegar? Não. Ele vai lá. Já vou lá, já tiro do sofá. Lá do sofá, né, doutor? É isso, tem que ajudar a levantar. Exato. Doutor, a clínica lá, sua... É a Clínica Arteri, né? Sim. É uma clínica de cardiologia. A gente tem... Eu já nem sei quantos cardiologistas tem lá dentro. Hoje em dia, que chegou uma nova essa semana até, uma colega que fez a mesma formação que a gente. Então, assim, tem bastante... A gente faz uma cardiologia completa, atendimento cardiológico, faz exames de ultrassom cardíaco, que é o ecocardiograma, Doppler de carótidas, teste de esteira, que é o ergométrico, mapa, Holter. A gente tá com um time bem forte lá, especializado também na parte de arritmia, de imagem. A gente tá com uma proposta bem legal lá para atender bem o pessoal da cidade. Simplesmente vocês viram e desviram o coração da pessoa ali, né? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. A vida já é muito dura, né? E cuida de uma maneira bastante completa, né? Aqui, por exemplo, você falando da questão da obesidade, das questões cardiometabólicas e tudo mais, né? E séria, né? E séria. E humana, séria. Né, doutor? Humana. Não é só chegar, como você falou, vai lá e faz isso. Não dá, a gente tem que ver resultado. Foi o que a gente estava conversando até antes, né? Não adianta... no artigo está escrito isso, mas você vê resultado? Você acredita no que você está fazendo? A gente tem que acreditar, né? E quem quiser conhecer a clínica, o doutor, onde que a gente encontra? Como que a gente faz para encontrá-lo? Então,
nas redes sociais ou pessoalmente? Vamos presencialmente, nas né? redes sociais. André, Chamas com 2 M's de Maria. Vai pegar meu Instagram, vai me seguir. Já tá aparecendo aí. Tem muita foto da minha família, vai conhecer meus filhos, minha esposa. Eu sou um doutor mais low profile. Sim. E da clínica? Clínica Artéria. Clínica Artéria. Fica lá Clínica no Vale Sul Artéria, Shopping. lá no Vale Sul Shopping. Quem precisar, a gente está à disposição. A gente está pronto para ajudar aí. Muito bom. Tá bom? Obrigado por tudo, tá, gente? Nós que agradecemos, doutor. Sempre muito bom tê-lo aqui, de verdade. Nós que agradecemos mesmo. De novo, aqui abrilhantou nosso episódio, trouxe muitas informações, esclareceu muitas coisas. Foi muito, muito obrigada, viu? E o meu é @doutora Flávia Sano. E o meu @Psi Paulo Siqueira, com essa voz maravilhosa que eu fiquei nesses 3 últimos episódios. Gente, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de apertar o sininho, comentar e compartilhar para as outras pessoas, que a gente precisa aumentar esse grupo de surtadinhos. Vem ser surtadinho junto com a gente. Também não esquece, @surtadamentepodcast no TikTok e também no Instagram. É isso, né, doutora? É isso. Até semana que vem. Beijo, gente. Beijos. Tchau.